Bom, vamos discutir um pouquinho sobre como o limite se comporta com a soma e com a multiplicação. Na verdade, o que vai acontecer na prática é que vai soma dos limites é o limite das somas e coisas assim. Vocês já devem ter ouvido essa frase por aí. Vou tentar formalizar exatamente o que é isso, mas vamos tentar justificar por que isso é importante. Porque, por exemplo, vocês viram já, né, a gente já viu em outros vídeos que, sei lá, dá um certo trabalho calcular o limite, mostrar que o limite é um certo número, mesmo para funções fáceis, né, do tipo, mostrar por epsilon e delta em geral dá um certo trabalho. Primeiro que você não tem, do tipo, você tem que chutar quem é o valor, né, você tem que intuir quem vai ser esse valor L, quem vai ser o limite, e depois você mostra por epsilon e delta que é aquilo de fato. Se você for ficar pegando funções cada vez mais complicadas para tentar fazer isso do zero, você vai ver que é muito trabalho. Você já deve ter reparado que é muito trabalho. Então, pelo menos, se você conseguisse ganhar somas e produtos, você já consegue resolver coisas mais fáceis. Por exemplo, né? Imagine que você já sabe calcular o limite de x para a função x, né? Pega f de x igual a x, né? A função identidade. Você sabe calcular o limite dela para qualquer lugar, que isso aqui é razoavelmente tranquilo fazer ela. Ou, por exemplo, a g de x igual a 4. Vai, constante igual a 4 também. Isso aqui aí você já está acostumado, você já sabe fazer isso aqui muito fácil. Com essas duas, você deveria conseguir calcular limites da função 4x, por exemplo. Porque 4x, na verdade, nada mais é que você fazer essa vezes essa. Certo? Se você conseguir, só pelo fato dela ser o produto dessas outras duas, conseguir obter o limite, em função dos outros limites, é uma mão na roda, certo? Por exemplo, você ganha o 4x, você ganha o 4 mais x, você ganha x quadrado, porque simplesmente fazer a x vezes x, aí depois x ao cubo, x à quinta, certo? Então, tem vantagens, né? Do tipo, você começa a misturar aqui essas coisas, pode pôr um quadrado aqui desse lado, pode pôr o 4 aqui da frente. Se você mostrou, na verdade, para qualquer constante, já começa a ficar uma coisa mais complicada. Então, você começa a juntar todas essas pecinhas e conseguir fazer funções cada vez mais complicadas de um jeito fácil. Isso é bom, certo? Não precisa motivar que deixar a coisa fácil é bom, certo? Então, o que nós vamos fazer é exatamente isso hoje. A gente vai tentar discutir quando que você consegue usar limites velhos, que você já sabe calcular por algum motivo, para limites novos, usando a soma e o produto. Por enquanto, só essas duas operações. Tá? Elas são razoavelmente parecidas de fazer. O produto dá um pouquinho mais de trabalho, tem que fazer um truquezinho sujo ali no meio do caminho. Mas vamos primeiro enunciar e daí a gente prova. Tudo bem? Então, ó, vamos supor que você tem então duas funções, você vai pegar f e g, as duas saem dos reais nos reais. Eu não vou ficar discutindo aqui muito como é que pode ser o domínio, pode ser domínios menores nisso, desde que as duas estejam definidas juntas ou coisas do tipo, mas para evitar tirar o foco da parte que é mais importante aqui, vamos fingir que os domínios é todo mundo, tá bom? Mas você consegue fazer esse resultado com limites com domínios menores. Então você pega essas duas funções, pega um ponto A lá nos reais e supõe que você tem que o limite do x tendendo a A da f de x é um azão e o limite do x tendendo a A também, só que da g, é um b, certo? A e b pertencem aos reais, tudo bem? O que a gente vai ter? A gente vai ter duas afirmações, eu vou tentar colocar as duas aqui meio que numa linha só para a gente ter mais espaço, que o limite do x tendendo a A da função que é a soma das duas, então f de x mais g de x, isso aqui é a mais b, como você espera, e limite de x tendendo a A do f de x vezes g de x. Por um parênteses aqui, acho que nem precisa, mas é melhor para ficar mais claro, né? A, B. Por que eu pus? Eu poderia simplesmente colocar limite de f de x mais g de x é igual ao limite do f de x mais limite do, f de b, do g de b, certo? Então, trocar o a por isso e trocar o b por isso. Por que eu não faço isso? Porque aqui eu estou tentando destacar algumas coisas que se eu colocasse naquela outra anotação, estaria certo, mas algumas coisas ficam por baixo dos panos ali e eu gosto de deixar as coisas mais aparentes, eu acho que vai ficar mais claro. Deixa eu explicar o que eu quero deixar mais claro aqui. Quando eu ponho isso aqui, eu quero dizer o limite da f, quando x tende a A, existe e é igual a A, que A é um número real. Limite da g é a mesma coisa, ele existe e é um número real, b. Tudo bem? Então, quando eu ponho isso, uma parte da consequência, né, do tipo aqui, eu acabei não está escrito, né, mas se você tem a minha hipótese até essa linha, se acontecer essas duas coisas, acontece essa consequência. Você tem que acontece isso e acontece isso. Tá? Isso aqui são uma conclusão. Então, se os limites da soma de cada um dos termos existe, o da soma vai existir e vai ser igual à soma dos limites. Mesma coisa no produto. Se os dois limites existem, você tem que o limite do produto vai existir e vai ser igual ao produto, que é o que você espera. Tá? Então,
Repara que tem duas fases isso aqui. Ele mostra não só que o limite existe, como fala qual é a conta. O problema é que quando você escreve daquele outro jeito, você fala assim, ah, a conta é essa. E se alguém perguntar, mas você sabe se existe? Porque podia ser que acontecesse uma coisa estranha aqui, que é do tipo, se existisse, tinha que ser isso. O que a gente vai provar é que não só ele existe, como ele é isso. Tá bom? Então vamos começar com a da soma, que aqui é até um bom exercício para praticar a definição de limite e como você trabalha com essas coisas. O que a gente teria que provar? O que teria que provar é, para qualquer epsilon, existe um delta tal que, se eu fizer f para qualquer x distância para a menor que delta, isso vai implicar que essa função aqui calculada no x, né, então que vai ser f de x mais g de x, menos isso aqui, que é o a mais b entre parênteses, isso dá distância dessas duas coisas dá menor que o epsilon que você pegou, certo? Para qualquer epsilon que me derem. Tem que arrumar esse delta. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar vou fazer o jeito que os livros escrevem em geral. Vou fixar o epsilon. Então suponha que esse aqui é o epsilon que a pessoa te deu. Eu tenho que arrumar uma coisa que faça achar o delta tal que se o x estiver perto do a por essa distância delta, a resposta do f de x mais g de x vai ficar perto do a mais b. Que eu vou fazer com esse epsilon agora? Antes de já sair fazendo conta, porque eu não sei quem é o delta, eu não faço a menor ideia de quem que tem esse delta, eu vou usar minha hipótese. Minha hipótese é que esses dois limites existem. Então, como esse limite existe, para qualquer epsilon que dão, eu ganho um delta. A mesma coisa para o segundo. Qualquer epsilon que me derem, eu ganho um delta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar que existe um delta 1 maior que zero, tal que, se você pegar um x cuja distância é menor que delta 1 para esse a, vai implicar que o f de x menos o L não, porque aqui é a, né, o nosso limite, menos o a é menor que epsilon. Certo? Eu apliquei esse troço. Se você aplicar simplesmente o troço, esse aqui, dá certo essa conta. A questão é que lá no final vai aparecer um negocinho. Eu vou fazer o seguinte: olha, essa afirmação, que isso aqui vale para qualquer epsilon. Então, se a pessoa falar assim, ah, eu quero o epsilon 300 aqui, a pessoa me deu um epsilon enorme. Eu não vou dar para essa aplicação aqui, eu não vou falar 300, eu vou ser mais exigente com ela, eu vou falar, para você é 150. Por quê? Porque vai juntar dois erros no final e eu quero pegar esses dois erros e dar certo. Então aqui, poderia ir até o fim e ver que vai precisar disso no fim, mas eu já vou fazer agora. Tá? Então existe um delta 1 que vai fazer isso. Tá? E existe um delta 2 positivo, tal que 0 menor que x menos a menor que delta 2. Isso aqui vai implicar que g de x, a distância disso para o b, também é menor que epsilon sobre 2. É porque esse aqui é o que vai funcionar. Tá bom? Agora que eu tenho esses dois deltas, repara que se eu olhar para essas funções aqui, pegar um x que tem distância para o a menor que qualquer um desses deltas, ele vai satisfazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Então o que eu faço? Eu posso usar aquele truque. Serve qualquer delta que seja menor que delta 1, delta 2. Mas eu posso pegar simplesmente o delta, definir esse aqui como sendo o mínimo entre delta 1 e delta 2. Porque daí ele é menor que os dois, menor ou igual. Tudo bem? Pode fazer sobre dois, esses, ou pode pegar um delta qualquer, seu delta favorito que seja menor que esses dois aí. Existe, porque os dois são positivos, você sempre consegue números reais para baixo disso. Certo? Agora vamos lá. Vamos pegar um x, seja x, que satisfaça. Agora eu já vou começar a trabalhar com esse limite aqui, tá? Então eu vou pegar seja x tal que 0 é menor que x menos a menor que esse delta que eu fiz. E agora eu vou tentar fazer a conta final que a gente precisava fazer. Qual que é a conta que a gente tem que fazer? Então, aqui eu estou vindo para cá, eu sei que ficou confuso, né? Mas, ó, estava aqui, eu vim para cá e agora eu estou aqui no finalzinho, tá? Só porque essa linha é mais comprida. Vou fazer a distância dessa função. Então, é f de x mais g de x menos o limite. O limite é a mais b. Vou pôr entre parênteses para a gente tentar não errar, tá bom? Ok? Tranquilo, né? Desigualdade triangular, ó, eu vou fazer o seguinte: esse f gosta desse a, o g gosta desse b. Lembra que tem um menos aqui. Então já vou deixar parzinhos que se gostam juntos, tá bom? Então f de x menos a, ó, esse com esse, mais esse com esse. Tudo bem? Aí o que acontece? Olha, eu sei que
isso aqui deu isso. Só que isso aqui, ó, repara, olha o que está acontecendo aqui. Ó. Isso aqui eu sei que é menor que epsilon sobre 2 se o x que eu peguei, a distância dele para o A, fosse menor que delta 1. Mas o x que eu peguei, a distância dele para o A é menor que delta, e delta é menor ou igual que delta 1. Certo? Então esse x satisfaz essa equação, satisfaz essa implicação. Então isso aqui é menor que epsilon sobre 2. Esse termo é menor que epsilon sobre 2. Mesma coisa esse aqui. Para cá, ó, tá vendo igualzinho. Mais epsilon sobre 2. E a gente conclui então que esse troço é menor que epsilon. Certo? Do tipo rápido e indolor. A multiplicação é um pouco mais chata. O que eu recomendo aqui para você é tenta olhar essa demonstração com calma agora, talvez. Esse enunciado, já vou adiantar esse negócio aqui, esse enunciado vale se você colocar, por exemplo, limite lateral aqui, A pela direita e A pela direita, aqui você ganha pela direita, pela direita. Se você colocar aqui a esquerda e aqui a esquerda, aqui você ganha a esquerda e aqui você ganha a esquerda. Se você colocar aqui direita e aqui esquerda, aqui você não ganha nada. Você tem que ter a coisa coerente, tudo bem? Então, se trocar tudo por lateral pela direita, serve, tudo pela lateral pela esquerda, serve também. Um bom exercício agora talvez seja você para o vídeo, tenta fazer essa demonstração que a gente acabou de fazer, trocando aqui por direita, por exemplo, e ver se você consegue entender o que é que está sendo feito. Porque a do produto ela é um pouco mais chata. Do tipo, o truque não é tão direto o que você tem que fazer. Você tem que fazer um truquezinho sujo ali no meio. Tá vendo? Que aqui o único truque que a gente pegou foi só trocar epsilon da definição por epsilon sobre 2, só para na hora que eles aparecerem aqui ficar essa coisa bonitinha aqui, elegante. Tá bom? O produto tem um pouquinho mais de truque. Tá bom? Vou lá fazer como é que é ele e aí a gente faz. Mas se quiser já faz o limite lateral aí antes e volta para cá depois. Vamos apagar tudo. Eu vou apagar até a palavra demonstração aqui, porque a da multiplicação é um pouquinho mais comprida. E aí eu preciso de mais espaço. Tá bom? Vamos lá. Vamos fazer a multiplicação. Multiplicação mesmo começa do mesmo jeito. A pessoa me dá um epsilon, então eu vou lá, fixo. Vou pôr só um risquinho aqui para tentar indicar que eu acabei. Né? Então seja epsilon maior que zero. Me deram esse epsilon e agora eu tenho que dar um jeito de fazer essa conta aqui do produto, né? Achar um delta tal que para qualquer x que satisfaz essa condição dada pelo delta, a distância desse cara para esse cara é menor que esse epsilon que me foi dado. Tudo bem? Eu vou pegar algumas condições dadas pelas informações aqui em cima. Eu vou pegar o seguinte, olha, eu vou querer delta 1, delta, eu não vou escrever porque senão vai ocupar muito do meu espaço, mas eu vou querer delta 1, delta 2, delta 3, eu vou precisar de 3 caras, isso já é spoiler, maiores que zero, que satisfaçam a seguinte condição para qualquer x diferente de A. Tá? Você vai ter que 0 menor que x menos A menor que delta 1 vai ter que implicar f de x menos a menor que... Aí aqui, se você simplesmente usou esse epsilon, aplica aqui na definição do limite ser a, você pode pôr epsilon aqui. Lembra que no outro a gente fez epsilon sobre 2. Aqui a gente vai precisar fazer uma conta mais chata. E aí, por incrível que pareça, a conta aqui dá certo, vai fazer sentido só no fim. É epsilon 2, 1 mais módulo de b. Eu sei que tá horrível, eu sei que tipo parece agora ficou difícil, mas pensa que isso aqui do tipo é um epsilon sobre 2 levemente mais complicado, tudo bem? Vai fazer sentido no fim. Guarda isso aqui por enquanto. Então isso aqui eu usei a definição de limite desse. A definição de limite do outro vai me dar que 0 menor que x menos a menor que delta 2 vai implicar que g de x menos b teria que ser, aí de novo, seria um epsilon sobre 2, mas é o epsilon sobre 2 complicado aqui da versão da multiplicação. É 2 vezes 1 mais A. Tá? Repara que inverteu aqui, né? Do tipo, ó, o que tem a condição com A aparece um módulo de B e o que tem um B aqui fica um módulo de A. Mas é justamente porque é o que você vai querer cancelar no fim. Por incrível que pareça, eu preciso de uma terceira condição aqui, tá? Que vai me ajudar, que a conta vai ficar mais simples se eu colocar essa terceira condição. Então já vou explicar qual que é a minha condição, que é 0 menor que x menos a, tudo bem? Menor que delta 3. Isso aqui deveria implicar que g de x menos b. Repara, é a mesma coisa que está escrito em cima. Então aqui tem que ser menor que esse número, mas vamos supor que esse número é muito grande. Eu não quero que esse número seja muito grande. Vai que a pessoa me deu um epsilon tão grande que na hora que eu fui pegar esse cara aqui, isso aqui servia a qualquer coisa grande. E a pessoa foi pouco exigente. Aí eu preciso que esse número dê um pouquinho pequeno para fazer uma parte técnica da conta, eu vou pedir que isso aqui dê menor que 1.
Tudo bem? Então, assim, do tipo, se esse delta 2 estava dando uma coisa que estava dando maior que 1 aqui, do tipo, eu pego um delta mais apertado ainda que vai me falar que vai dar menor que 1. Tá? Então, pelo menos essa condição é fácil. Mas, de novo, então eu usei uma vez a definição dessa, duas vezes a definição dessa, para fazer a multiplicação. Tá bom? Eu quero colocar uma consequência que eu vou usar que vem dessa desigualdade aqui, ó. Essa desigualdade, essa implicação aqui no final, por causa desse troço aqui, ó. Então, se eu pegar um x que satisfaz esse negócio aqui, se eu pegar o zero menor que x, pegar um x que está a distância do A menor que delta 3, ele vai ter essa conta aqui, ó. Tá? Vou já pôr porque a gente vai usar isso na frente. Se você fizer a conta do módulo de g de x, isso aqui eu faço aquele truque sujo do g de x menos b mais b. Eu posso fazer isso, certo? Porque eu estou somando e subtraindo a mesma coisa. Eu uso a desigualdade triangular para concluir que isso aqui é g de x menos b mais módulo de b. Tudo bem? Só que agora, como está satisfazendo isso, eu sei que essa coisa aqui é menor que 1. Então, isso aqui é menor que 1 mais módulo de b. Tudo bem? Essa informação aqui toda me garante esse troço para x que são menores que delta 3. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, eu vou apagar isso, porque ele invadiu muito o meu outro lado, eu vou só colocar a conclusão, que eu vou apagar esse pedaço aqui do meio e vou copiar o que está escrito ali para cá. Tá? Epa. Vamos apagar de pouquinho, que é mais fácil. Ok. Então vamos lá. Só colocar essa conclusão. A conclusão que tinha lá é que isso aqui é menor que 1 mais módulo de b. Tá? Para x que são distância de A menor que delta 3. Vou fazer o mesmo truque que a gente fez lá. Eu vou pegar um delta. Pode pegar o mínimo entre esses dois, entre esses três, ou só simplesmente falar que é qualquer coisa positiva, que então lembra que ele tem que ser exatamente positivo, mas ele vai ser menor que delta 1, delta 2 e delta 3. Se quiser, pega o mínimo. Tá bom? Escrevi isso aí. Agora pega um x que satisfaça. Então agora eu vou começar com um x. Vou mostrar que agora vai funcionar tudo, tá? Vocês vão ver que vai funcionar tudo magicamente, as coisas vão se encaixar. É igual aqueles livros com um monte de personagem que uma hora todo mundo se junta e sai uma coisa interessante. Tá? Então 0 menor que x, menor que a, menor que delta. O que vai valer para esse cara aqui? Então lembrando que é um cara que se ele está com a distância menor que delta para o a, ele satisfaz todas essas condições. Então você tem tudo isso aqui. Tá bom? Vamos começar com a conta. A conta que a gente quer é módulo de f de x vezes g de x. Comparar isso com AB. Tá bom? Vou somar e multiplicar a mesma coisa dos dois lados. O que é a coisa que eu vou multiplicar? Aí aqui vai ser uma coisa um pouco mais chata. Eu vou até escrever na linha de baixo, vai? Para caber aqui, porque vocês vão ver que é um pouco assustador. É f de x mais, opa, não é nada demais, g de x. Quem que é a coisa que eu vou somar e subtrair? Eu vou primeiro subtrair e depois eu somo. Menos a g x. Peguei o a e multipliquei por x. Fiz a mesma coisa, que é para cancelar, para não atrapalhar minha conta. E aqui eu vou deixar o AB. Tá? Todo mundo concorda que isso aqui é igual a essa de cima? Beleza? Ok. Para economizar espaço aqui, vamos fazer o seguinte. Eu consigo fazer o quê? Eu consigo trocar isso. Se eu quebrar isso aqui em duas somas, eu posso fazer assim, né? Eu tá com um módulo aqui, e isso aqui virou um menor igual. Usei a desigualdade triangular. A gente tinha aquela igualdade, né? Agora ficou assim, menor igual que isso aqui. Só fiz a desigualdade triangular. Tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, nesse termo aqui, ó, tem g de x e g de x. Eu vou tirar ele do módulo, deixar ele em evidência. Então ele tem que sair com o módulo, né? Então fica g de x, f de x menos a. Certo? Aqui, quem que dá para tirar é o a. Então, módulo de a, g de x menos b. E eu esqueci de botar o igual lá no começo. Isso aqui é igual, né? Isso aqui está aqui em cima, é igual a esse. Então a gente tem que esse é menor ou igual que esse cara, que por sua vez é igual a esse. Agora, olha só o que vai acontecer. Esse cara aqui, eu sei que ele é menor que 1 mais módulo de b. Está escrito aqui. Tá bom? Então já vou trocar o menor aqui. Esse cara vira 1 mais módulo de b.
Troquei esse. Esse cara aqui tá aqui, ó. Ele é menor que isso aqui. Epsilon 2, 1 mais módulo de B. E aí você já começa a falar, olha que legal, ó, quem vai cancelar aqui no futuro, certo? Então acabei esse termo. O A, eu não tenho nada, né? Do tipo A é A mesmo, fica lá A. E o último termo, g de x menos b, ele é menor que isso aqui. Então é epsilon 2, 1 mais módulo de A. Certo? Estamos todos de acordo? E agora começa a chacina, né? Do tipo, ó, esse cara cancela com esse cara. Ah, aqui eu vou fazer o seguinte, isso aqui é menor que isso, aqui eu não consigo cancelar com esse, né? Mas vocês concordam que se isso aqui é igual, a gente tinha que era menor que isso aqui até agora, certo? Mas isso aqui é um número positivo. Então se eu multiplicar isso aqui por 1 mais módulo de A, ficou muito ruim isso, né? Vamos fazer uma coisa um pouco melhor. Vamos apagar aqui. Eu vou trocar aqui só para, antes de fazer a chacina, eu devia ter feito isso antes, trocar um maisinho aqui. Se eu trocar isso aqui por 1 mais módulo de A, isso ficou maior ainda, certo? Eu aumentei esse termo. Então já tinha um menor aqui, eu fiquei, faz uma linha a mais e põe que é menor ainda. Fica isso aqui. Tudo bem? Porque agora eu consigo cancelar isso com esse. E aí sobrou o quê? Epsilon sobre 2, que é igual a epsilon. Então você conseguiu que todo esse aqui é igual a epsilon. E aí você tem. Tá? Então vocês viram multiplicação um pouquinho mais chato, tá bom? Então aí a gente tem aí agora a soma e a multiplicação, vai ganhar já um monte de limite automaticamente, porque você fica brincando com essas duas operações e consegue sair de algumas básicas, construir umas funções mais complicadas. Tá bom? É isso.